Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa expectativa da realidade da adoração, que começa aqui e agora na nossa história com o Senhor, vivendo essa história com Deus durante toda a nossa vida. Alguns vão a 70, 80, 100 anos, mas o mais importante é que esta adoração jamais jamais vai passar para nós. Nunca mais nós deixaremos de adorar o Senhor. Essa consciência tem que estar no nosso coração. Esse mês nós temos focado essa realidade da adoração, da preparação do adorador, porque nós temos uma tarefa, e a tarefa é fazer discípulo de todas as nações, a tarefa é pregar o evangelho a toda criatura. E quando nós colocamos esta verdade no nosso coração, temos que ter a consciência de que já aprendemos a adorar, já sabemos adorar o Senhor. E nós sabemos, segundo as Escrituras Sagradas, que nenhum de nós tem a capacidade de conhecer e saber sobre adoração, se não for o Espírito Santo nos conduzindo e nos dirigindo em todas as situações. Sejam situações boas, mas sejam situações ruins, mas que aos nossos olhos, às vezes, nos entristece, mas é dentro dessas circunstâncias que Deus quer trazer para nós a realidade da verdadeira adoração. Abra sua Bíblia em Êxodo, lá do segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 13, Êxodo capítulo 3, os versículos de 1 a 12. Êxodo capítulo 3, nós queremos trabalhar esta escalada da adoração. Como é que começa esta verdade e o que é que Deus quer de nós para estarmos constantemente em adoração? Êxodo capítulo 3, os versículos de 1 a 12. A palavra diz o seguinte: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá, e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor, eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor, por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu.
pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar-te do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Amados, nós vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus que o seu Espírito, que está conosco, nos oriente, nos ensine a respeito da sua palavra nessa hora. Vamos orar. Pai, abre o nosso entendimento, desvenda os nossos olhos, para que enxerguemos as maravilhas da tua lei. Obrigado porque temos a tua palavra na nossa mão. Por isso, Senhor, só o teu Espírito pode nos convencer, só o teu Espírito pode nos esclarecer, nos falar. Por isso nós queremos uma palavra do Senhor. Queremos ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós através desse texto que falaste a Moisés. Fala conosco, nós te pedimos o nome de Jesus. Amém. Adoração é uma questão de vida com Deus. Essa é uma definição maravilhosa. Interessante, se nós somos chamados para ser adoradores, nós temos que ter uma vida com Deus. A adoração requer contato íntimo, por isso Deus procura adoradores. Então veja bem, Deus procura intimidade, ou ter ou manter intimidade com o seu povo, com os seus filhos, com os seus servos, para que ele se desvencilhe de tudo que possa estar agregado à sua vida, para viver uma intimidade com Deus, e reconhecendo, e sabendo, e tendo conhecimento de quem Ele é, podermos assim adorá-lo. Homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças, que o adorem em espírito e em verdade. Mas qual é a exigência de Deus para que sejamos verdadeiros adoradores? Há um padrão estabelecido. E nós precisamos, olhando no texto lido, a gente pode ver qual este padrão que Deus estabeleceu para que subamos uma escalada de adoradores ao ponto de ser agradável diante de Deus. Porque o culto tem que ser agradável. O sacrifício tem que subir em cheiro suave, as narinas de Deus. Então, isso nos dá a entender que, à medida que adoramos, há alegria de Deus por causa da nossa adoração. Ele se regozija, ele se alegra conosco. E nós temos aqui, no versículo 4, na experiência de Moisés, diz assim: o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. Respondeu ele. Qual a primeira e principal lição que aprendemos nesse texto? Quanto à questão do adorador. Não é o homem quem busca a Deus, mas é Deus quem nos busca. Na verdade, homem nenhum na face da terra, sem a intervenção divina, sem a ação de Deus, sem o Espírito Santo estar trabalhando no seu coração, tem capacidade para adorar. Não sairíamos do nosso lugar. Não é o homem quem busca a Deus para se tornar adoradores, mas é Deus quem procura. Jesus Cristo falou isso quando disse à mulher samaritana, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então ele é quem busca o adorador, e ele foi ao encontro de Moisés.
E eu quero, nessa noite, também convidar você a entender essa verdade. Claro que Deus chamou Moisés para adorá-lo indo ao monte Horebe. Era o monte exatamente onde ele depois trouxe as tábuas da lei. E houve um momento de adoração, de manifestação real de Deus. Então, a adoração, ela é realidade quando a gente, na verdade, percebe ou tem no coração, pela fé, em nome de Jesus, a gente tem a certeza de que Deus se manifesta, que Deus é real, que Deus é verdadeiro, e que Ele está vivo, presente e real neste lugar, onde quer que a gente for. Deus está presente. E com essa consciência no nosso coração, nós temos a aptidão dada por Ele para o reconhecimento dos seus atributos comunicáveis e incomunicáveis, o reconhecimento dos seus poderosos feitos, das suas obras grandiosas, de quem é Deus. Na verdade, a gente tem um ínfimo conhecimento que Deus nos dá, que é suficiente, que está revelado nas Escrituras Sagradas, mas também que está de uma forma ampla para nós em todo o universo. Deus se revela ao homem, e mais especialmente e particularmente, ele se revela através da sua palavra. Você não pode emitir nenhum elogio, nenhuma gratidão, nenhum louvor, nenhuma adoração se você não conhece Deus. Então foi Deus que trouxe você para Ele. Então nós sabemos que Moisés pertencia ao povo de Deus, mas, na verdade, Moisés não tinha ainda este conhecimento profundo para ser um adorador. Se passaram pelo menos 80 anos, desde o seu nascimento até ir para Midian, ter fugido do Egito, porque ele queria correr na frente de Deus. Aí, de repente, ele foi expulso do Egito. E foi para Midian, foi para o deserto, e aí começou a aprender. Interessante que Moisés estava treinado em toda a arte da guerra, a arte do governo, a arte de ser, na verdade, um faraó. Era essa a realidade. Veja bem como Deus trabalhou na vida dele. Mas aqui em Midian, depois fugiu, Moisés, que poderia ser considerado uma das maiores autoridades do Egito, agora diz: eu não sei de nada. Eu não tenho capacidade alguma. Saibam que, quando a gente vê aí em Êxodo 3,18, Moisés está indo a Faraó com um propósito. E o propósito é a adoração. É isso, é essa instrução de Deus. Veja aí, versículo 18 do capítulo 3. As autoridades de Israel o atenderão. Depois você irá com eles ao rei do Egito e lhe dirá: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora deixe-nos fazer uma caminhada de 3 dias adentro o deserto, para oferecermos sacrifício ao Senhor nosso Deus. Então Deus está dando a instrução de como haveria de proceder. Mas vamos ver, amados, esta escalada, que nos dá umas lições maravilhosas a respeito da questão da adoração. O que é adoração? Ela é muito mais do que cantar, do que bater palma, do que levantar as mãos, do que até pular. Ela é vida com Deus. Ela é relacionamento com o Senhor. E interessante que a verdadeira adoração, ela começa com um princípio. E esse princípio é o amor. Como é que você vai adorar alguém que você não ama? Então não tem jeito.
O princípio está em Marcos capítulo 12, versículo 30. Jesus está dizendo essa definição profunda da adoração. E lá em Marcos 12, 30 diz assim: disse o Senhor, ou disse Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Por que essa exigência? Porque amando o Senhor nesta profundidade, não há possibilidade da gente amar a nós mesmos. Com o propósito de subbotar Deus, nos colocar no lugar de Deus. Nem qualquer outra coisa. Então, quando o amor é inteiramente integral, completo ao Senhor, que você pode ver aqui, ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Então não sobra resto de coração para amar ou adorar outro Deus. E de toda a tua alma, a sua alma está toda subjugada a esta adoração. De todo o seu entendimento, tudo que eu entendo a respeito de adoração, é o Espírito que me dirige para adorar o Senhor. E de todas as tuas forças. Então a força que me mobiliza para a adoração é o amor. Então a gente tem que aprender essa verdade para começar, na verdade, a esta escalada. A primeira verdade que o texto nos deixa, claro, é que Deus chama pessoas que estão no trabalho. Moisés estava pastoreando as ovelhas do seu sogro. E foi exatamente aí, nesse momento, o texto é muito claro, versículo 1, apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Aí o versículo 2, apareceu-lhe o Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então nós temos aí que Moisés estava trabalhando. Então Deus chama pessoas ocupadas, pessoas que estão inteiramente no seu trabalho, para que prioritariamente possa ser um adorador onde trabalha. Pastor, como é que é isso? É claro que Moisés estava no trabalho e Deus o chamou para uma função específica, libertar o seu povo. Então, amados, nesse sentido, nós temos algumas lições que são preciosas. Moisés, saboreando o seu trabalho, de repente, Deus aparece, se apresenta a Moisés. Mas não somente Deus se apresenta a Moisés, mas Deus chama Moisés do meio da sarça. Então é trabalhando que nós podemos ter a visão do interesse de Deus para agora sim ser um adorador. Quem não gosta de trabalhar, não gosta de adorar a Deus. Deus está, na verdade, empenhado. A gente lembra que os discípulos, os primeiros discípulos, quando foram chamados ao Senhor, eles estavam trabalhando, estavam pescando, e de repente o Senhor Jesus os chamou para segui-lo. Então nós temos que ter conscientemente no nosso coração essa verdade, de que nós não devemos dizer jamais que não podemos adorar porque estão fazendo isso ou aquilo, porque estamos trabalhando, fazendo uma tarefa. Porque é aí que Deus quer que nós façamos exatamente esse momento, um momento de adoração, porque Colossenses capítulo 3 diz assim: fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele glória a Deus Pai. Então nós precisamos ter essa consciência de que Deus vai ao encontro de nós para que a gente o adore lá onde a gente está trabalhando. Assim como aconteceu com Moisés, Deus chamou Moisés. Então nós temos que aprender esta verdade, de que
o trabalho jamais deve impedir a nossa adoração. Aí funciona o amor, né? Eu tenho que amar mais a Deus do que ganhar dinheiro. Eu tenho que amar mais a Deus do que o gosto e a vontade que eu tenho por aquilo que eu tenho vocação para o trabalho. Deus tem que estar em primeiro lugar. Tem que estar acima disso. Quando eu começo a desprezar o Senhor, eu perco, por colocar em prioridade o trabalho, eu perco o amor por Deus. O amor que é exigido prioritariamente na nossa vida. Todo coração, toda alma, todo entendimento, toda a vida no altar do Senhor. Amados, às vezes isso é muito difícil, porque às vezes as pessoas vão nos chamar de fanático. Os caras só falam em Bíblia, só falam em Deus, não tem outro assunto. Você está conectado com o Senhor. Então, um assunto melhor na sua vida é sobre Deus, que está na sua vida, que está falando com você, que está trabalhando no seu coração, que está trazendo verdades reais para a vida ordinária. A adoração acontece na vida ordinária, no dia a dia, nas coisas que fazemos, nas coisas que dizemos, nas coisas que pensamos. Até mesmo para viajar. Eu vou fazer algum negócio lá em Patos, ou em Juazeiro, ou em Campina Grande. Ou não, eu vou viajar ao sul do país. Eu vou viajar para o exterior, vou fazer uns negócios lá. Eu quero ganhar dinheiro. Mas você tem que dizer o quê? Se for da vontade do Senhor, eu vou lá, farei isto ou aquilo. Então, o propósito é colocar Deus em primeiro lugar em tudo, porque você ama o Senhor. Então, no seu trabalho você está envolvido para trabalhar para a glória e honra do nome do Senhor. Amados, esse é a primeira atenção que a gente pode viver. Porque o trabalho, você trabalha para quê? Qual o propósito desse trabalho? Você sabe qual é o propósito do seu trabalho? É o seu sustento. Não só de pão viverá o quê? O homem. Mas de quê? De toda palavra que sai da boca de Deus. Você pode ganhar muito dinheiro, pode ganhar pouco dinheiro, mas você está vivo por toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Deus disser, como diz o Salmo 90, volvei, filhos de homem, voltai para mim, filho dos homens. Não tem jeito, né? Não dá para fugir. Quando Deus dá a ordem, acabou a vida aqui na terra e você vai para a eternidade. Então, a gente tem que ter isso na mente. Qual é a prioridade no meu trabalho? Pastor, isso é fácil. Você trabalha na igreja. É adorar. Porque você ama o Senhor. Você adora. Em Provérbios 31, 27, está falando, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. É porque o modo de não glorificar a Deus e não adorá-lo é quando a preguiça bate. Você diz, eu não vou trabalhar, eu estou aqui e tal. Então trabalhe e cuide de sua casa primeiramente. É claro, fora a expectativa. Jesus falou isso em Mateus capítulo 6. No seu coração não pode entrar jamais essa questão de você ficar ansioso. Eu quero ficar ansioso porque eu quero aquele carro novo. Eu ficar ansioso porque eu quero aquela posição no meu trabalho. Eu fico ansioso
Não andeis ociosos por coisa alguma. Interessante, quando a ansiedade bate no nosso coração, ela sinaliza que nós estamos deixando Deus de lado e priorizando aquilo que a gente quer, que é a nossa vontade, que é o nosso querer, que não é a vontade do Pai. Às vezes, a gente até diz que Deus faça a sua vontade, aí você corre atrás exacerbadamente, ansioso ou ansiosa, porque você quer aquilo. E Deus, às vezes, vai dizer para você, eu não vou dar aquilo. Imagina o que ele fez com Paulo, né? Ele disse o quê? Depois de 3 vezes orar, Senhor, tira esse espinho da minha carne, pelo amor de Deus, eu estou afadigado, eu estou entristecido, eu estou amargurado. Senhor, por favor, a minha graça te baixa. Fica quieto, meu filho. Então, é isso, às vezes, Deus deixa, porque é vontade, é propósito dele. Então, nós temos que ter essa visão real. Nós amamos o Senhor e sabemos que ele nos ama. Então, a sua adoração é porque você ama o Senhor. Então, você abre mão de tudo, Senhor. Está na tua presença. Outra verdade nessa escalada. Primeiro falei, você glorificar a Deus no seu trabalho e cuidar da sua subsistência, mas crendo que não só de pão viverá o homem. Moisés foi encontrado no trabalho. Então, uma pergunta boa é, você tem sido encontrado em adoração no seu trabalho? Aqueles meninos, hein, Rosângela, que aperreia tanto. Eu já dei aula, eu sei como é que é. Não é fácil, mas adorar a Deus numa situação dessa, é isso que Deus espera de cada um de nós. Mas também, queridos, está sensível ao Deus que age de forma sobrenatural. Eu quero dizer para vocês que a sua vida já está determinada por Deus antes da fundação do mundo para viver uma vida sobrenatural. Tudo que acontece na sua vida, Deus está agindo sobrenaturalmente. Seu novo nascimento foi sobrenatural. Sim, queridos, a sua vida, em todos os seus aspectos, e principalmente na sua vida espiritual, há uma ação sobrenatural de Deus na sua vida. Eu digo isso porque às vezes a gente correndo atrás do sobrenatural. Mas o sobrenatural já está aqui. Você nasceu de novo, eu nasci de novo. Nós temos e somos morada do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Nós pensamos muito em prodígios e milagres. Mas não é da nossa alçada, né? Fazer prodígios e milagres. Quem faz os prodígios e os milagres é o Senhor. À medida que Ele nos chamou, você pode abrir a sua Bíblia. Eu vou ler primeiro aqui, Moisés falou, né? Êxodo 3, versículo 2, diz assim:
Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Deus é quem age de forma sobrenatural em nós. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo e saía do meio da sarça ardente que ardia em fogo. Nós sabemos, e a palavra de Deus é muito clara quando fala a respeito dessa questão do sobrenatural. Quando a gente lê Atos capítulo 4, a igreja do Senhor estava perseguida, Pedro e João foram perseguidos, presos, depois de soltos, proibidos de falar, eles foram orar. Eu gosto muito desse texto para evidenciar que quem manipuliza o sobrenatural é Deus, não somos nós. Então, quando aquele cântico diz que a gente tem que mover o sobrenatural, quem move o sobrenatural é Deus, não somos nós. Atos capítulo 4 fala sobre essa verdade. Abra lá, só para a gente confirmar isso, de que nós já vivemos do sobrenatural. E Moisés, quando saiu desta experiência com Deus, ele saiu para viver o sobrenatural. No encontro com os seus, convencê-los, foi Deus quem fez esse milagre. No encontro com o Faraó, foi Deus que estava trabalhando ali as 10 pragas sobrenatural. Depois deixar o povo sair no deserto. Gente, e a igreja também não pode viver, se ela quer levar a verdade de Deus, ela não pode viver sem o sobrenatural. Atos capítulo 4. Eu creio o versículo 29, 30. Eu já li esse texto, inclusive. Queria que você guardasse essa verdade no seu coração. Os discípulos, a igreja, levantou a voz, dizendo: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra. Versículo 30. Enquanto estendes a mão para fazeres curas, sinais e prodígio, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. É Deus quem faz sinais, prodígio, em nome de Jesus. O que sobra para a igreja de sobrenatural? A maior de todas as tarefas, falar ousadamente a palavra de Deus. A oração era essa: concede aos teus servos que anuncie com toda intrepidez a tua palavra. E Deus respondeu. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, com a intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então, queridos, esta verdade do sobrenatural é algo que está acontecendo no seu dia a dia. Quando você abre a sua Bíblia para meditar nas Escrituras, Deus está falando. O Espírito está ensinando. É o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Quando você abre a boca para falar a respeito da verdade do Evangelho, da história da redenção, da bênção que Jesus trouxe na sua vida e da verdade, dessa verdade que foi cumprimento único e exclusivamente das Escrituras Sagradas, palavra de Deus, vai acontecer o sobrenatural. Você tem cheiro de vida para a vida ou cheiro de morte para a morte? Para quem crê em Jesus, quando você falou a palavra, é cheiro de vida.
para viver a vida eterna, a vida cristã. E pode ser cheiro de morte, para que aqueles que não creem, aqueles que abandonam o Senhor Jesus, sejam inteiramente condenados, ou permaneçam condenados. Então nós temos que ser agradecidos e adorarmos ao Senhor de modo aceitável, agradável, com reverência e temor, pois Deus está conosco e Ele, na verdade, é quem opera as maravilhas. Ele quem nos convence do pecado no nosso cotidiano. Ele está trabalhando por nós e isto é sobrenatural. Ou você pensa que você por si mesmo já está inclinado a fazer o que Deus quer. Se o Espírito Santo não trabalhar na sua vida, não há homem nenhum na face da terra que faça o que Deus quer. É uma ação sobrenatural de Deus. E Deus apareceu de forma sobrenatural para Moisés, para lhe chamar a atenção. E aí sim, naquele momento em diante, Moisés começou a escalada de um adorador. Ele foi achado no trabalho e ele viu a glória de Deus e Deus o capacitou dali em diante para ser um adorador. Então, amados, nós podemos ver de agora em diante qual é o comportamento de Moisés na questão da adoração. A adoração requer um comportamento, um modo de vida, um modo de ser, um modo de viver. E Moisés aprendeu ali a viver em temor diante do Senhor. Então, o verdadeiro adorador, subindo para ser aceitável diante do Senhor, ele precisa temer ao Senhor. O texto aqui não é ter medo de Deus, mas um medo que o leva não a fugir de Deus, mas o medo que o leva a respeitar quem Deus é, a sua grandeza, o seu poder, que Ele está no comando de todas as coisas e que Ele com um só sopro pode destruir a sua vida, mas Ele nos ama. Essa é a realidade. Então essa verdade a respeito da adoração, que é amar a Deus, porque Ele já deu a resposta maior de prova que nos ama, por enviar o seu Filho aqui na terra. O texto diz aí no versículo 5, então disse Deus, não se aproxime, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Porque Deus mandou Moisés tirar as sandálias dos pés. Nós aprendemos aí com o reverendo Elias, não era porque a terra era santa, é porque Deus estava ali. E onde Deus está, o lugar é santo. É da presença do Senhor. Então, desta presença, nós devemos temer. Nós devemos respeitar. Nós devemos ter consciência de que Deus está presente. Então, a adoração, ela começa com este temor. Primeiro, o chamado de Deus, é Deus quem chama, a capacitação do Senhor, mas isso nos levará a temer, a ter respeito por Deus e adorá-lo conforme Ele merece. Tira as sandálias dos pés, e a gente sabe que as sandálias dos pés pode ser algo que nos impeça a tocar naquilo que é santo, de viver e de andar uma vida santa. Porque esse temor nos leva a tratar do nosso caráter, ou a pedir a Deus que faça essa verdade. Eu achei extraordinário quando Davi, ele cantou aquela música, ou compôs o Salmo 139, e ele diz no final, depois do esplendor da glória de Deus que ele apresenta ali,
que Deus é aquele que está, sabe, quando a gente se assenta, quando a gente se levanta, ele fala que Deus não há como se esconder de Deus, ele é onipresente, que ele compareceu quando a gente estava sendo formado no oculto, e que Deus abomina os pecadores. Aí ele encerra o seu cântico dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece o meu pensamento. Amados, isto é grande demais. A percepção de Davi a respeito de Deus, o seu temor. Sonda-me, ó Deus. Ou seja, eu quero tirar as sandálias dos meus pés para pisar a terra santa, para estar diante de ti. A mesma coisa aconteceu com Isaías. Ai de mim que eu estou perdido. Amados, esta consciência real de um Deus que é verdadeiro, que é existente, que é real, deve nos colocar no coração esta inclinação para o respeito e também para olhar o nosso coração, se estamos realmente diante do Senhor. Então, tire as sandálias dos pés. Mas interessante, o versículo 6 diz que Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Ele temeu, ele teve medo de encarar. Imagina só encarar a Deus. Depois, tempos depois, quando Moisés estava se despedindo, agora não tinha mais 80 anos, tinha 120 anos. Imagine só a experiência de Moisés. Aí ele, no deserto, o povo desobediente, ele disse: Senhor, risca o meu nome no livro que está escrito, e Deus não vai riscar o seu nome. E ele fez um pedido a Deus: Senhor, mostra a tua glória. E Deus disse para Moisés: nenhum homem poderá resistir à minha glória sem morrer. Mas eu vou passar de costa, e tu não vai me ver através da pedra, da fenda da pedra. Então, queridos, esse homem agora cresceu. Um Deus que estava presente no cotidiano. Interessante que Moisés aprendeu no cotidiano a grandeza que Deus é. Quando eu leio o Salmo 90, quando Moisés disse: Senhor, tem sido o nosso refúgio e de geração em geração, antes que os outros nascessem, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Isso é grandioso, mas que é o homem? É como um sopro, a sua vida se acaba. Então a gente percebe a grandeza da experiência, do conhecimento que teve agora Moisés durante todo o deserto. E agora ele reconhece e não tem mais o medo de dizer: Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver o Senhor. Isso é maravilhoso. Sim, amados, o verdadeiro adorador, ele teme ao Senhor, ele respeita ao Senhor, porque ele reconhece, ou ele sabe, ou ele tem o conhecimento de quem é Deus. É claro que Moisés não tinha as escrituras como nós temos hoje. Nós somos privilegiados, temos as escrituras. Mas você diz: não, mas Moisés era mais... Não, queridos, igualmente, Moisés nos abençoou com a revelação que ele teve a respeito de Deus, para que a gente agora, capacitados pelo Espírito Santo, conhecendo as Escrituras, nós tenhamos a capacidade, no temor do Senhor, em Jesus Cristo, de adorá-lo. Isso começa aí nessa questão do temor. Mas outra verdade que nos traz à luz
para que um adorador realmente o adore ao Senhor com espírito e em verdade, está aí no versículo 10. O Senhor falou a Moisés: vá, pois agora eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo de Israel. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar Israelita do Egito? Amados, maravilhoso aqui, porque Moisés passou 40 anos no reino, no palácio. 40 anos no palácio, aprendeu tudo a respeito de guerra, a respeito de governo, todo traquejo para que ele fosse um faraó. Mas no deserto, trabalhando para o seu sogro, ele encontrou o caminho da humildade, de viver uma vida de pastor, de viver uma vida noites, em claro, cuidando das ovelhas, cuidado com os lobos, com os ladrões. Então, interessante, que lições maravilhosas. É como se Deus tomasse aparentemente tudo que ele aprendeu lá no Egito e jogasse na lata do lixo. Às vezes podemos ter essa impressão. Não tem valor de nada. Mas, queridos, tem todo o valor. Deus estava treinando um homem para dirigir o seu povo, mas não dirigir na concepção egípcia. Ele precisava, na verdade, de conhecer a questão da guerra. Ele precisava conhecer também sobre as leis, como fazer as leis, como dirigir um povo. Ele foi treinado 40 anos, mas ele precisava ser treinado no deserto, como sobreviver no deserto. Interessante como Deus faz na vida de Moisés. E agora, diante desta realidade, eu estou pronto para fazer e cumprir a obra do Senhor. Mas esse homem se apresenta e diz: quem sou eu? Quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas do Egito? Então, isto é humildade. Ele aprendeu com a sua história de vida, a realidade de que há um Deus todo-poderoso e é Ele quem capacita. Viver no deserto não é fácil. Tem que estar na presença do Senhor e humildemente enfrentar o imperador, um faraó, que era um dos impérios mais bem-sucedidos, mais poderosos da face da terra, naquela época, de Moisés. Enfrentá-lo não era fácil, mas ele se coloca humildemente diante do Senhor. Às vezes, amados, o nosso problema é que não achamos mais do que somos. Às vezes a gente pensa que é maior. E muitas vezes, quando a gente começa a escantear o irmão, achar que ele não tem condição alguma. Não, eu sou bom. Eu sou o melhor. Então, o caminho do verdadeiro adorador, nessa escalada para a adoração verdadeira, ele precisa ser humilde. Mas nunca diga: eu tenho orgulho de ser humilde, batendo no peito. Porque também isso não é humildade. Isso é vaidade. Isto é ter o coração totalmente voltado para si mesmo. Então eu vejo nesta humildade de Moisés, diante do imenso desafio que ele teria. Ele pastorear um povo. Não era um povo pequeno, um povo grande. Há pelo menos alguns comentaristas que iria sair do Egito cerca de um pouco mais de 3 milhões de pessoas para você dirigir em cada situação, em cada circunstância.
alimentar o povo. Como é que é isso? Matar a sede não é fácil, não é só uma cacimba, é muita coisa que Moisés, na verdade, não sabia ainda. Ele precisava se humilhar diante do Senhor para que Deus fizesse o milagre. Então ele disse: Senhor, eu não sou capaz. Amados, todas as vezes que nós dizemos que somos capazes para fazer qualquer coisa para o Senhor, nós estamos dizendo: não preciso do Senhor. Eu faço sozinho. Quando Moisés disse isso, ele estava falando: eu não vou enfrentar Faraó sozinho. Eu não tenho competência. Mas Moisés, o que é isso? Você, 40 anos, Moisés, aprendendo no palácio, tudo, como falar, como se dirigir às autoridades. Você sabia de tudo, mas agora por que isso? É outra situação. Ele ia comparecer diante de Faraó, não para satisfazê-lo, mas para fazer aquilo que era a vontade de Deus. Por isso ele precisava se humilhar diante do Senhor. Então, nessa circunstância, o verdadeiro adorador, ele tem que dizer: menos eu, Senhor. Mas eu tenho habilidade para cantar, para louvar, para orar muito bonito. Eu tenho a capacidade para tocar. Eu tenho. Mas não é a sua capacidade que Deus está, na verdade, querendo que ela sobressalte. Que Deus quer que seja sobressaltado é a sua glória, o seu louvor, a sua adoração. Então é pela humildade do adorador que a glória de Deus aparece. Então é muito importante essa lição de Moisés para nós. Era necessário que ele, na verdade, dissesse, como disse também João Batista: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então nós temos que ter consciência desta verdade. Amados, fechando esse pensamento, veja o que é interessante. Só depois de tudo isto, vem a orientação para a celebração. Depois que Moisés se apresenta, Deus o encontra, o chama, e tal, ele vê e aprende a temer ao Senhor, e daí ele se humilha diante de Deus. Então Deus faz o chamado. Versículo 12 desse capítulo 3. Veja aí o que é que diz o versículo 12. Do capítulo 3 de Êxodo. Diz assim: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito. Servirás a Deus neste mundo. Você vai adorar o Senhor neste mundo. Mas interessante que o texto é muito claro que Deus falou: eu serei contigo. Amados, isso é grande. Isso é grandioso. Deus quer estar conosco em todas as atitudes da nossa vida. No trabalho, em casa. Quando a gente vem para a igreja para adorar. Seja batendo na bateria, seja tocando no teclado, seja na guitarra, seja cantando, seja trabalhando no som, seja lutando aqui para trazer o melhor, para que os irmãos possam escutar. Nós temos que ter a consciência dessa verdade. Eu estou contigo. Quando vem pregar ao púlpito, quando estou preparando os estudos, quando estou preparando os sermãos, eu estou contigo. Se é essa consciência, a gente não vai muito longe. E aí, Deus disse: eu estou contigo.
E este será o sinal que havereis tirado o povo de Israel, servireis a Deus neste monte. Então, queridos, Deus está pronto a que nós, na verdade, prestemos um culto de louvor e adoração a Ele. Mas é preciso que a gente suba estes degraus como subiu Moisés. Porque só estaremos prontos quando, na verdade, tivermos o chamado de Deus, certeza desta verdade. Certeza dessa verdade. Não vão fazer com fios de Arão, que Deus não tinha chamado e ele pegou o fogo estranho para servir e foram mortos. Então a gente precisa ter essa consciência do chamado, do temor ao Senhor, da realidade, da humildade diante dele. E assim a gente se conduza como verdadeiro adorador. Você tem que sair de manhã e dizer: Senhor, eu estou aqui. O que é que falta para ser um adorador deste dia? Me prepara. Eu estou aqui diante de ti. E certamente Deus vai estar com o seu Espírito, te guiando em todas as situações da sua vida cotidiana e te dando toda a capacidade para ser um adorador em todo lugar, fazendo o que estiver fazendo, para a glória e honra do nome do Senhor. Então que Ele nos abençoe e que a gente entenda assim. Você já tem subido os degraus de um adorador? Quando eu falo aqui, não estou falando só o Ministério da Música que está aqui, os irmãos que estão aqui servindo também. Estou falando a você que está em casa, que Deus chamou como adorador. Então que haja estes princípios no seu coração. Só uma coisa vai agradar a Deus na adoração: se você está fazendo aquilo porque ama o Senhor, de todo o coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Aí Deus vai saber que você vai estar adorando a Ele em espírito e em verdade. Então, queridos, que Deus coloque no nosso coração esta verdade. Ame ao Senhor. Amem ao Senhor. Ame ao Senhor. Esse é o caminho da verdadeira adoração. Baixe a sua cabeça agora, nós vamos orar. Vamos pedir a Deus quantas vezes temos falhado nessa questão da adoração. Vamos pedir ao Senhor: Senhor, me ensina, eu quero aprender. Como a Moisés aprendeu. Ele era, no seu coração, considerado um faraó. E Deus levou ao pó, para que ele fosse preparado para ser um adorador. Se você não está preparado ainda para ser um adorador, Deus quer levar ao pó, para que você realmente, quando levantar a cabeça, reconheça que o céu domina, que Deus tem toda a gerência, todo o poder, toda glória. Ele não dá glória a homem nenhum.